Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como foi o domingo de vocês? Foi bom? Alguém foi na praia hoje? Sabe, dizem que quem mora perto de praia, poucas vezes na praia vai. É igual quem mora em condomínio que tem piscina, né? Geralmente não vai. Eu quero agradecer primeiramente, quero agradecer de verdade o cuidado que essa igreja tem me dado, tem me tratado muito bem. Ontem fui almoçar na casa do irmão Marcelo, da Alexandra e do William. Obrigado, viu, pelo carinho. Comemos lá um morango com suspiro, um creme lá maravilhoso. Comi mais do que eu deveria. Aí hoje, domingo, eu disse: Senhor, eu vou começar a minha dieta no domingo. O pastor me liga: pastor, vamos fazer uma visita. Vamos visitar o Jardel e a Marissônia, aniversário do Delton. Senhor, começa a dieta à tarde. Depois do almoço eu começo a dieta. Aí, de tardezinha, chego lá no hotel, coloco o tênis, vou fazer caminhada, saio na orla ali, corro. No finalzinho da caminhada, quando o primeiro sol está descendo, encontro um grupo de mulheres reunidas lá no Pi, na Praia do Camburi ali, Ministério da Mulher da Igreja Central aqui. Chego na hora da oração final, a irmã me olha: pastor, o senhor chegou na hora da merenda. Eu pensei: eu vou resistir. A irmã: pastor, tem açaí. Eu disse: Senhor, não vou resistir. Senhor, segunda-feira eu começo a dieta. Então, irmãos, me façam um favor, se eu for visitar vocês, me ofereçam água, água e gelo. Eu quero fazer um convite a quem está nos acompanhando na internet, até para os irmãos aqui da igreja também. Durante a semana nós estaremos visitando algumas pessoas que queiram receber uma visita pastoral. Para a gente é um prazer imenso conhecer vocês um pouco mais de perto. E as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, nós disponibilizamos um link para você entrar. Aí você coloca lá o seu nome, o seu contato, e você escolhe o dia e horário que você deseja uma visita virtual. Então, alguns membros aí que estão nos acompanhando pela internet e que desejarem uma visita virtual, é só entrar nesse link que está na descrição aí do vídeo. Você se cadastra, a secretária vai entrar em contato com você e eu vou te visitar virtualmente. Eu creio que é mais seguro para a minha dieta, uma visita virtual, né? Você manda só a foto do almoço ali. Mas é um desejo nosso conhecer vocês aí que estão nos acompanhando pela internet. E você que é da igreja, talvez você trabalhe muito e não tem tempo para uma visita presencial, você pode agendar também uma visita virtual, a gente liga, pode conversar por vídeo. Mas eu gostaria muito de conversar com você, orar por você, vai ser um prazer. Ok? Quero convidá-los a abrir a Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 11. O sermão dessa noite é uma mensagem que ela não é fácil de ser pregada. Não é um sermão muito fácil de ser comunicado. É uma mensagem que não é muito agradável de ser ouvida, mas é uma mensagem muito necessária. Vocês sabem que nós estamos na Semana Santa. E o que nós chamamos de Semana Santa nada mais é do que lembrar da última semana de vida de Jesus aqui na terra. Então, a última semana de vida de Jesus aqui na terra, a qual os evangelhos gastam boa parte para descrever os acontecimentos, é o que nós chamamos de Semana Santa. E hoje eu quero falar de um evento que aconteceu no domingo e na segunda-feira da Semana Santa. O que aconteceu no domingo, uma semana antes da morte de Jesus, e o que aconteceu na segunda-feira, esse vai ser o tema da nossa reflexão essa noite. E não foi algo agradável. É uma das cenas mais estranhas do ministério de Jesus. Tanto que o título da nossa reflexão de hoje é Amor Hipócrita. Você já conheceu uma pessoa hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? Hipócritas são aqueles que aparentam ser o que não são. Vocês acham que é possível existir um cristão hipócrita? Você acha que é possível existir um adventista hipócrita? O que seria um cristão hipócrita? É aquela pessoa cujo discurso é incoerente com a sua prática. É aquela pessoa cuja vida religiosa é uma capa, mas quando você se aproxima dela, percebe que o que ela vive é muito distante do que ela prega. Isso é hipocrisia. Isso não é fácil da gente falar na igreja, mas é necessário
porque nos lembra do início da Semana Santa. Para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando sobre esse tema e algo me chamou muita atenção. Um tempo atrás, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e um instituto americano decidiu ligar para os americanos de lá, mais de 3 mil entrevistados, e o objetivo era descobrir quantos americanos conheciam da Bíblia. E fizeram várias perguntas, e no meio das perguntas, um dos critérios era a pergunta: qual a sua religião? E alguns diziam: eu sou evangélico, eu sou católico, e outros diziam: eu sou ateu. E mesmo os ateus participaram da pesquisa. E no final, o Pew Research Forum divulgou que no final da entrevista, surpreendentemente, os ateus sabiam mais de Bíblia do que os religiosos. E quando eu li essa pesquisa, eu fiquei pensando na incoerência de um cristão que vai tentar evangelizar um ateu, só que o ateu conhece mais de religião do que ele. Cristãos que não conhecem sequer a palavra de Deus. É um fenômeno atual. Infelizmente, alguns anos atrás, eu passei por uns momentos delicados da minha vida. Eu era adventista apenas de nome. Eu ia para a igreja e para os eventos da igreja por causa de outras razões que não eram as melhores. Eu ia para a igreja por causa dos amigos e das amigas. Eu não ligava muito para a Bíblia. Só que um dia, na minha 8ª série, uma moça chegou para mim, e essa moça não era adventista, era de outra religião, muito diferente da minha. E ela chegou perto de mim, eu estava sentado no banco. Ela disse: Everton, eu tenho um convite para lhe fazer. E ela falou com uma voz muito doce, jogou o cabelo de lado, olhou nos meus olhos, disse: eu quero que você vá na minha igreja. Era uma igreja muito diferente da minha. E eu olhei para ela e disse: isso é uma tentação, eu pensei. E em poucos minutos eu disse: rapaz, caio ou não caio? Eis a questão. Eu disse: eu vou evangelizar essa menina, vai ser um namoro evangelístico. Eu disse: eu aceito ir lá na tua igreja. E eu fui num domingo à noite na igreja dela. Era uma igreja muito diferente da minha, muito diferente. Outra música, outra liturgia. Eu estranhei, não me sentia à vontade lá, mas eu estava concentrado, namoro evangelístico. Quando terminou o culto, eu já tinha programado, ia terminar o culto, eu ia chamá-la para ir na sorveteria. Na sorveteria eu ia falar da minha igreja, ela viria para a minha igreja, eu me casaria com ela e estava tudo planejado. Só que algo saiu diferente do que eu havia planejado. Quando eu saí na porta da igreja, um grupo de jovens me cercou, literalmente, uns 16 jovens me cercaram, e eu fiquei no meio de um círculo. E eu fiquei muito nervoso, imagina a cena, fiquei nervoso. E um dos líderes de lá olhou para mim e disse: ei rapaz, agressivamente, você é adventista? E eu, muito nervoso: nós é. Vocês que guardam sábado? Nós guarda. E ele então olhou para mim, pegou uma Bíblia e disse assim: você sabia que o sábado foi abolido? Eu disse: não me avisaram não. E ele, diante daquelas pessoas que estavam lá, abriu a Bíblia, Oséias capítulo 2, leu um texto contra o sábado que eu não conhecia, disse: adventista, explique isso aqui. Foi para Lamentações capítulo 1, explique isso aqui, adventista. Demoliu com violência, pôs o sábado em esquecimento. Foi para Colossenses: não guardeis sábados ou festa, dia de lua nova. Explique isso aqui, adventista. E eu nunca tinha ouvido aqueles textos na minha vida. E alguns jovens começaram a rir de mim ali. Fala, adventista. Foi tão constrangedor que a moça que me convidou me pegou pelo braço e disse: deixa ele em paz, gente. Me puxou de lá. Ela disse: pois não, para onde nós vamos? Eu disse: eu vou para casa. Eu fui para casa e ali eu comecei a ler pela primeira vez, depois de 5 anos frequentando uma igreja, foi a primeira vez que eu fui ler a minha Bíblia. Porque eu percebi a incoerência
eu me dizia adventista do sétimo dia e não sabia explicar nem por que eu guardava o sétimo dia. Cristãos que não conhecem a Bíblia. Incoerência. Amigos, a incoerência é um símbolo do domingo e da segunda-feira da Semana Santa. E você vai descobrir isso ao ler aqui Marcos capítulo 11, o versículo 12 em diante. Acompanhe comigo aqui, Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. Aqui é a segunda-feira da Semana Santa. O verso 12 começa: no dia seguinte. Seguinte a quê? Seguinte ao domingo. No domingo aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vocês conhecem bem, é chamado de Domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém, as pessoas gritavam: esse é o nosso Salvador, esse é o cara, esse é o Messias. E no dia seguinte vai acontecer essa cena muito estranha na Bíblia. Versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E o verso 13 diz: vendo de longe uma figueira com folhas. Eu pedi para colocar essa árvore aqui, essa aqui vai ser a nossa figueira ilustrativa, tá? Para você tentar imaginar a cena. Na segunda-feira, Jesus sai de Betânia, o estômago ronca, o estômago de Jesus roncou. Ele com muita fome olhou e disse: uma figueira. E olha o que diz o versículo 13: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, o que diz a Bíblia? Nada achou, senão o que, gente? Folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E no outro dia a figueira estava como? Seca. Quando eu li essa história a primeira vez, eu achei muito estranho a ação de Jesus. Porque veja, nenhum pé de fruta que eu conheço dá frutos o ano todo, e a figueira também não. Existe uma fase do ano em que a figueira dá fruto, e a maior parte do ano ela não dá frutos. E Jesus acordou com fome, vai caminhando e de repente ele olha e diz: olha uma figueira, estou com fome, quero comer figos. E Jesus pensa: eu quero comer figo, vou lá. E chega lá e começa a olhar aqui, folha, não tem fruto. Figueira, morra! E bichinha morre. Quando eu li, eu disse: será que foi justo o que Jesus fez com a coitada da figueira? Que culpa tinha a figueira de não ter fruto justamente no dia que Jesus estava com fome? Eu estou tentando ser um advogado da figueira agora. Veja, Jesus estava com fome, a figueira não tinha frutos, ele morra, e a bichinha seca. Eu pergunto: que culpa a figueira tinha de não ter frutos justamente no dia que Jesus estava com fome? Será que foi justo o que Jesus fez com a bichinha? Será que foi justo que ele condenar a bichinha a secar só porque não tinha frutos para matar a sua fome? Pois bem, quando eu li essa história, eu não entendi o contexto geográfico da época. Alguém aqui conhece um pé de figos? Alguém já viu uma figueira alguma vez? Poucas pessoas, né? Eu nunca vi uma figueira na minha vida. Lá no Pará não tem, eu não conheço pelo menos. Eu fui estudar sobre as figueiras e descobri algo interessante. A figueira é uma árvore que você conhece a época em que ela dá fruto simplesmente, simplesmente pela folhagem dela. Na época do ano em que a figueira não tem frutos, ela não tem folhas. Agora, quando está fora da época de frutos e você olha para uma figueira, se ela tiver folhas, ela tem fruto. Porque quando está fora da época de frutos, a figueira é apenas uma árvore seca. Figueiras sem frutos não têm folhas. Figueiras com frutos têm folhas. Simples. Simples. A figueira dessa história tinha algo interessante. Jesus olhou de longe e a Bíblia diz que a figueira estava como? Com folhas. Ora, todo mundo sabe, se a figueira tem folhas, logo ela tem fruto. Jesus olhou de longe e disse: ali está uma figueira com folhas. Se tem folhas, tem fruto, então eu vou comer. E quando ele chega perto dela e começa a revirar as folhas, procura, não tem. Como assim? Não tem frutos nessa figueira.
E então Jesus percebe, o problema dessa figueira não é que ela não tinha frutos. O problema dela é que ela aparentava ter e não tinha. A nossa figueira aqui é um símbolo da hipocrisia. Muitas folhas, muita aparência, nenhum fruto. Foi por isso que ela foi amaldiçoada. E a Bíblia deixa bem claro, não era tempo de figos, era para ela estar seca, mas ela aparentava ser o que ela não era. E por que essa parábola é tão importante? Porque na Bíblia ela acontece justamente, essa ali é a imagem de uma figueira sem frutos. Então o que Jesus faz? Jesus simplesmente manda ela secar para ela ser coerente com o que ela era. E olha que interessante, a figueira na Bíblia é usada como símbolo do povo de Israel. E o povo de Israel, no domingo, era o povo que estava dizendo, esse é o Messias, esse é o cara, no domingo. E na sexta-feira o mesmo povo que dizia, esse é o cara, iria gritar, crucificam. Essa figueira era um símbolo do povo de Israel, aparentava ser o que não era, hipócritas. Amigos, a palavra hipócrita, ela vem do grego, e significa ator. Na antiga Grécia, as pessoas que trabalhavam nos teatros eram chamados de hipócrites. E os hipócritas não era algo negativo. Os hipócritas antigamente eram pessoas que usavam máscaras, iam para o teatro se fazer de personagens. E com o passar do tempo, o hipócrita virou um adjetivo de pessoas que atuavam, representavam ser o que não eram. Infelizmente na religião existem pessoas que usam máscaras também. Eu vou compartilhar com vocês agora algo que é bem particular. Eu não falei isso em nenhum lugar ainda. O pensamento do Tozer, que diz que santos sem santidade é a maior tragédia do cristianismo. Mahatma Gandhi, um cara muito conhecido, trabalhou na Índia. Uma vez ele foi visitar uma igreja cristã. E ele gostava muito do cristianismo. Só que quando ele chegou na porta da igreja, havia um líder que gritou para ele e disse, Kafir, você não é bem-vindo aqui. Kafir era um adjetivo muito negativo lá na Índia. Ele negativamente voltou de lá, obrigada, e depois ele escreveu alguns pensamentos sobre os cristãos. Ele disse, eu seria cristão se não fossem os cristãos, nesse contexto. E ele então disse, eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Em outra ocasião ele disse, me mostre um cristão que vive o que Cristo ensinou e eu me torno cristão. Esse foi um cara decepcionado com cristãos hipócritas. Agora, irmãos, o que eu vou mostrar para vocês agora é algo que eu não falei em nenhum lugar ainda. É algo assim muito pessoal, mas cabe nesse contexto que eu estou falando. Eu estou fazendo meu doutorado na área de religião. E o meu objeto de estudo é um grupo de pessoas que me chamou muita atenção. Pastores que fizeram teologia, que pregavam na igreja, mas que em algum momento deixaram de acreditar em Deus. Esses pastores deixaram o ministério e hoje são ateus. Existe um grande grupo de ex-pastores que são ateus, e eu estou estudando as razões que levaram esses homens a perderem a fé em Deus. A minha pesquisa começou quando eu conheci a história desse homem. Ryan Bell, ele era um pastor nos Estados Unidos, e era um pastor dos jovens. Ele decidiu fazer um teste com ele mesmo. Ele disse, eu vou passar 1 ano sem ler a Bíblia e sem orar, e vou ver o que acontece. Ele fez um blog chamado 1 Ano Sem Deus, e nesse blog diariamente ele descrevia o que acontecia com alguém que para de ler a Bíblia, orar e frequentar a igreja. Ele era pastor. Ele começou no blog dele a registrar as impressões dele. Depois de 3 meses ele entregou a credencial. Depois de 6 meses se declarou ateu, e hoje ele trabalha numa ONG americana que ajuda ex-cristãos a lidarem com a realidade do ateísmo. Essa história me chocou ainda mais porque ele é um ex-pastor adventista. E quando eu soube da história dele, eu comecei a conversar com alguns amigos sobre isso, e eu descobri que no Brasil existe também ex-pastores adventistas que são ateus atualmente.
eu entrei em contato com eles e comecei a minha pesquisa de doutorado. Comecei a entrevistá-los, a analisar as razões, e eu estou indo para a conclusão da minha pesquisa, mas eu tenho algumas hipóteses. Eu quero apresentar para vocês uma das razões que levou pastores a perderem a fé em Deus. Apenas uma hipótese eu vou apresentar para vocês. Nos meus estudos, aqui é ele, o blog que ele escreveu, ele deu várias entrevistas. Aqui é a frase de um ex-pastor adventista, hoje ele é ateu. Ele falou o seguinte: mesmo trabalhando como pastor, eu não acreditava mais em Deus, em nada do que eu pregava. Um outro falou assim: minha família não sabia da minha descrença. Era horrível fazer o culto familiar sem acreditar no que eu estava dizendo. Esse homem, ele saiu da igreja e até hoje a esposa dele não sabe que ele é ateu. Então, a minha pesquisa hoje tem essa pergunta principal: quais fatores levaram esses pastores adventistas a deixar de acreditar em Deus? E, dentre as várias histórias, assim, eu vou compartilhar um pedacinho da minha pesquisa, né? Não é o foco da mensagem, mas dentre as pessoas que participam da pesquisa, eu conheci enquanto ele ainda estava no ministério. Eu acompanhei o processo dele, até que ele entregou a credencial. Eu lembro que certa feita eu liguei para ele e comecei a conversar, e disse: como é que você consegue pregar se você não acredita? Eu falava: é a minha profissão, eu não tenho como ganhar dinheiro de outra forma. E um dia eu disse: olha, mas cuidado, isso aí é falta de caráter. Isso eu sei. Uma hipótese só da minha pesquisa eu quero compartilhar com vocês. Todos eles passaram da visão teísta para a visão deísta sem perceber. Eu vou explicar esse ponto para vocês, e essa é uma característica que afeta membros de igreja também. Ok, o que é isso? Então eu vou explicar. Existem 4 visões sobre a existência de Deus. A primeira visão é a visão teísta. Teísta é todos aqueles que acreditam em Deus. Se você perguntar para o teísta: Deus existe? Ele vai falar sim, com letras garrafais e maiúsculas: Deus existe. No outro extremo está o ateísmo. Theos é do grego Deus, a é a partícula de negação. Se você perguntar para um ateu: Deus existe? Ele vai dizer: não, Deus não existe. Os dois extremos. Só que entre o teísmo e o ateísmo existem 2 visões, talvez mais perigosas do que o ateísmo. A primeira delas é a que mais cresce hoje nas universidades, é o agnosticismo. Se você perguntar para um agnóstico: Deus existe? Ele vai te responder: talvez sim, talvez não, não me interessa saber. O agnóstico é o indiferente à religião. Alguns acham que nas universidades cresce o número de ateus. Não, cresce os agnósticos, os indiferentes à religião. Hoje, a Europa, por exemplo, se fala numa Europa pós-cristã, e lá o número que mais cresce não são de ateus, são de agnósticos, pessoas que não estão mais nem aí. Se Deus existe ou não, não me importa, eu quero curtir a minha vida. E esse é o número que mais cresce hoje entre os não religiosos, agnósticos. Só que, entre o teísmo e o agnosticismo, existe uma terceira visão que poucos conhecem, e essa visão é o deísmo. Se você perguntar para um deísta: Deus existe? Ele vai dizer: sim, existe. Ah, legal. Então esse cara é um cristão. Não, ele não é um cristão. Qual a diferença de um teísta com T para um deísta com D? Muito simples. Um teísta, ele tem 2 crenças principais. Um teísta acredita que Deus existe e é o Criador. Só que um teísta acredita que Deus interfere na história humana. Ele acredita num Deus que se manifesta na existência humana. Um deísta acredita que Deus existe e é o Criador, só que ele acredita num Deus distante que não interfere na nossa história. Esse é o deísta. Por exemplo, Albert Einstein, ele falou: a ciência sem a religião é coxa, a religião sem a ciência é cega. Que frase bonita. No final da vida de Einstein, perguntaram: qual a sua religião, Einstein? Ele então disse: acredito no Deus de Spinoza. Spinoza é o pai do deísmo, que se revela dentro da harmonia do existente, ou seja, um Deus criador, mas não em um Deus preocupado com o destino e as ações dos seres humanos. Então, qual a diferença de um teísta para um deísta? Muito simples. Um teísta e um deísta acreditam no Deus criador,
Mas um teísta acredita num Deus pessoal, que interfere na existência dele, num Deus que conversa com ele, um Deus que interfere no dia a dia dele. Alguém que acredita no Deus criador não é suficiente. Muitos cientistas que nem são cristãos acreditam no Criador, mas não têm um relacionamento pessoal com Deus. E infelizmente, existem muitos cristãos deístas na igreja. Acreditam no Criador, acham a Bíblia um livro legal, mas não têm uma experiência viva com Deus. Deus não é um parceiro que ele conversa, não é um amigo que ele sente, que ele conversa com ele face a face. A Bíblia não tem aquele sabor, a igreja é apenas uma rotina. A religião não é viva. Se Deus não é vivo, amigo, você pode ser apenas um deísta, a um passo do ateísmo. Ou Deus é vivo para você, ou a tua religião morrerá em pouco tempo. É o que os estudos mostram. Qual a solução? Eu quero ir para a parte final agora falar da solução. Falei do problema, solução. Nos Estados Unidos chegaram para Billy Graham, e num debate muito grande entre a filosofia e o pessoal dizendo: Deus morreu, a ciência vai matar Deus. E chegaram para o Billy Graham, um grande pregador, e disseram: Billy Graham, uma pergunta para você: Deus está morto? E quando fizeram essa pergunta para o Billy Graham, a expectativa da repórter do maior jornal da cidade que perguntou para ele, é que ele desse vários argumentos científicos, lógicos, que falasse do criacionismo, que falasse do design inteligente, que tentasse provar racionalmente a existência de Deus. Billy Graham, Deus está morto? E ele surpreendeu a jornalista. Ele não deu nenhum argumento lógico, não falou de criacionismo. A resposta dele foi: claro que ele não morreu. Eu falei com ele essa manhã. Como é que ele está morto se eu falei com ele essa manhã? Você entende? Quando Deus é alguém real, você não precisa de muitos argumentos lógicos para justificar a existência dele. Você conversa com ele, ele interfere na tua existência, ele caminha com você. Quando você ora, você dialoga com ele. E se eu te perguntasse: Deus é vivo ou Deus está morto na tua vida? Você tem esse relacionamento vivo com Deus? Ou a religião virou apenas uma rotina, uma obrigação? Qual a solução, amigos? Quero finalizar com uma história que está no livro que vocês ganharam aí, os visitantes ganharam esse livro. Esse livro, Conhecer Jesus é Tudo, tem uma história que me chama muita atenção. O livro fala de um lobo que decidiu se tornar uma ovelha. Finalizo com essa história e quero que vocês acompanhem como essa história fala muito da nossa vida. A história diz que certa feita um lobo estava passeando em um pasto e viu um grupo de ovelhas. E o lobo ficou observando como as ovelhas viviam. As ovelhas pareciam tão felizes, andavam juntas, brincavam, eram saudáveis. E o lobo disse: eu vou ser uma ovelha. Como ser uma ovelha? Observou, disse: ovelha se veste de branco, eu vou vestir branco. Ovelha não come carne, eu vou comer capim, vou ser vegetariano. Ovelha não toma Coca-Cola, não vou tomar mais. Vou ser uma ovelha de primeira. E o lobo então vestiu uma roupinha de ovelha, começou a comer comida de ovelha, viver igual a ovelha. Mas tinha um problema: ele não era ovelha, o coração era de lobo. Ele não sentia prazer em ser ovelha. Chegava a noite, quando o pastor ovelha não estava olhando, mamãe ovelha não estava olhando, o instinto de lobo aflorava, e ele vivia como lobo, amava como lobo, era o natural, ele gostava de ser lobo, mas queria ser ovelha, mas o coração era de lobo. Hipócrita, incoerente. O problema da vida incoerente é que a pessoa sofre. A pessoa sabe que ela está mentindo não só para os outros, mas para ela mesma. E esse lobo um dia se ajoelhou e disse: Deus,
Eu não quero ser mais um hipócrita, Deus. Eu estou cansado de viver como um lobo. Eu sei que a vida de ovelha é melhor, mas eu não consigo ser uma ovelha. Me ajuda, Deus. E sabem, a Bíblia fala que existe uma coisa chamada conversão, que é quando Deus transforma o nosso coração e nos faz amar e sentir prazer nas coisas celestiais. Irmãos, como saber se você é convertido ou não? Pastor, não sei se eu sou convertido. É muito fácil, muito fácil. Para saber se você é convertido, é só você olhar para o seu coração e perguntar: o pecado que antigamente eu amava tem o mesmo sabor na minha boca? Porque quando Deus chega no coração de alguém, a primeira coisa que Ele faz é tirar o sabor do pecado. E você pode até errar, mas você não gosta mais, te incomoda essa experiência. Você começa a odiar o pecado. Se há luta no seu coração, é porque é uma natureza espiritual trabalhando. Há conversão aí. Só luta no coração do convertido. Quem nunca foi convertido, vive como lobo e não se incomoda em ser lobo. O convertido tem um coração de lobo, mas está em transformação. E a luta existe. Sou convertido? Me responda: há luta no seu coração? Se há luta, é porque Deus não desistiu de você ainda. E se você é um lobo, talvez hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais imitar uma vida de ovelha. Eu não quero mais fingir que sou cristão. Eu quero ser cristão de verdade. Eu não quero usar uma máscara. Não quero fingir. Eu não quero atuar. Me ajude a amar. Me ajude a sentir prazer nas coisas espirituais. E vocês estão olhando para um grande lobo que foi convertido pelo poder de Deus. Deus me tirou das bebidas. Eu já me afastei dessa igreja. Já vivi muito longe dessa igreja. Mas um dia lá longe, Deus chegou na minha vida e tirou o sabor do pecado. E quando eu ia para lá, eu não sentia mais prazer naquilo. E um dia eu senti Deus dizendo: filho, está na hora de voltar. Eu sou um membro rebatizado, que voltei para a igreja. E Deus me transformou em pastor, para pregar para aqueles que estão na luta. É hora de Deus ser alguém real na tua vida. Não mais fingir, não mais atuar, mas ser de fato um cristão. Nós vamos ouvir uma última música essa noite. Eu tenho um convite muito especial. Eu quero convidar aqueles guerreiros que travam uma luta terrível aí no coração. Talvez alguém que não sente mais o gosto que o pecado tinha antes, mas tem essa luta ainda aí dentro do coração. Essa música é um convite. Se você sentir Deus te convidando, eu quero te convidar a ficar em pé e vir até aqui à frente e se ajoelhar aqui aos pés dessa cruz. Eu quero orar por você. Enquanto a música for tocada, se tiver alguém essa noite que sente essa luta e diz: Senhor, eu preciso ser um soldado que vai continuar em pé, venha até aqui aos pés da cruz e se ajoelhe aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Quando Jesus te chama e tu não vês pra onde vais, então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandona
pra depois. Mais alguém quer me acompanhar? Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, estamos diante da cruz de Cristo para suplicar que a Tua graça nos alcance mais uma vez. Todos nós carregamos uma natureza pecaminosa, todos nós travamos uma luta em nosso coração. E essa noite nós queremos clamar para que Teu Santo Espírito retire o gosto do pecado de nossa boca. Nos ajude, Senhor, a não sentirmos mais prazer nas coisas erradas. Nos ajude a sentir deleite na Tua presença. Que a religião não seja apenas uma rotina sem vida, mas que a nossa comunhão seja viva. Que o Senhor seja um amigo, seja o nosso companheiro, e que a Tua presença seja algo real em nossa caminhada. Se há alguém aqui que tem usado máscaras, alguém que carrega lutas que ninguém conhece, alguém que se sente derrotado, alguém que apesar de estar na igreja se sente longe de Cristo, que essa noite essa pessoa se sinta abraçada pelo Teu Santo Espírito, e que essa pessoa tenha certeza que o Teu perdão é maior que os nossos pecados, e a Tua graça é capaz de resgatar qualquer pecador, e o sangue do Cordeiro é capaz de purificar qualquer vida. Entregamos ao Senhor o nosso coração, faça nele morada, nos transforme de dentro para fora, nos faça pessoas coerentes, pois nós te oramos
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês.